Estamos com o programa Tempo de Decisão, é um novo tempo na sua vida. Nosso programa agora vai para a mensagem, né? Mensagem final do programa. E nós sempre trazemos uma mensagem no programa para todos os nossos queridos ouvintes. E a mensagem de hoje, Salete, é um pouco diferente. Nós vamos falar sobre o Johnny Cash, um cantor de música country americana. Ele já faleceu em 2003, mas tem uma história que vale a pena nós colocarmos aqui no nosso programa. A gente já viu o filme Johnny e June, e valeu a pena a gente ver, através desse filme, uma parte da vida dele, Salete, uma parte muito importante. O Johnny Cash foi cantor, compositor, foi escritor, escreveu um livro, até depois eu conto no final sobre o livro dele, Salete. E conhecido um dos músicos mais influentes do século XX e mais importantes da música country americana. E ele era um homem de muito sucesso, né, Salete? Mas ele viveu numa época em que surgiu o rock and roll, aquelas músicas todas, época do Elvis Presley, época da música mais dinâmica um pouco. E essa época também trouxe atrás de si as drogas. E, na verdade, muitos cantores se contaminaram com esse vício. E ele foi um deles, que além do cigarro e da bebida, também foi para essas anfetaminas naquela época, barbitúricos, também era usuário de droga. Isso complicou um pouco a vida dele. Se tornou um homem violento até. Ele esteve detido diversas vezes, mas nunca permaneceu preso. Mas por diversas atitudes que ele tinha e transportando até os seus produtos que ele usava. E de qualquer maneira, Salete, ele então teve um primeiro casamento. Durante alguns anos, esse casamento, 20 anos aí, o primeiro casamento. E depois, durante essa vida dele, foi se agravando os problemas, né, Salete? Sim, Os problemas foram se agravando. foi um casamento turbulento, né? Turbulento, porque a mulher sofria muito com as suas filhas, pelo vício que ele tinha, uma vida muito irregular, um grande astro da música. Então, aconteceu na vida dele que ele conheceu uma outra mulher, conheceu a June Carter. E aí começou realmente uma história, a haver uma mudança na sua vida, Salete, né? Houve o amor entre eles, e neste amor houve um desejo de melhora da June em relação a ele e ele próprio melhorar para ela. Foi o grande amor da vida deles, né? E aí a gente não pode esquecer, nós falamos de ensina a criança no caminho que deve Que andar. deve andar. A infância dele foi bem difícil com os pais. Difícil, né? Com os Com pais. o pai. Com o pai. O pai não foi um bom exemplo. E aí cria um Exato. filho com dificuldades para enfrentar as dificuldades da vida. Dificuldades da vida. E aí ele recorre para as drogas, para o álcool. Mas a tábua de salvação foi Jesus que surge através de uma mulher, né? Surge através de uma mulher. Mas a história ainda tem mais alguns detalhes. A Salete está pulando alguns capítulos aqui. Na verdade, ele tinha um irmão que gostava muito do irmão Salete, o Jack. E o Jack morreu, trabalhava numa serraria e morreu de maneira assim muito trágica nessa serraria, né? Uma máquina lá que pegou na roupa dele e matou esse rapaz. Ele sofreu muito, esse rapaz. E ele se sentia culpado, porque ele foi pescar nesse dia e não ajudou o irmão na serraria. Provavelmente poderia ser que não acontecesse, mas essa culpa ele levou por toda a vida. E isso traumatizou esse jovem que tinha 12 anos na época. E assim, além das atitudes do pai, que levava ele a ser o culpado dessa tragédia. Isso ele carregou muito com ele. Então surgiu essa mulher, esse relacionamento com a June Carter. Ela custou para tomar uma decisão, para eles se casarem. Ele teve que pedir em casamento em público para ela tomar essa decisão, que ela sempre protelava. E, de fato, ela foi a tábua de salvação desse cantor. Eles estavam numa reunião com a família, na casa dele, e ali ele teve um desentendimento com o pai, como sempre.
E ali ele tentou até o suicídio, através de manuseio de um trator ali, ele tentou até o suicídio. E ali ele estava realmente no fundo do poço. E quando ele veio a si, depois desse momento, a June Carter ficou ali com os pais dela. Os pais dele foram embora da festa, da reunião que tinha, e a June Carter com os pais dela, eles eram muito cristãos, ficaram com ele ali. E aí, quando ele se acorda, ele disse, você é um anjo na minha vida. E ela disse, Deus sempre nos dá uma segunda chance. Olha só, hein? Palavras assim, muito sábias. Deus sempre nos dá uma segunda chance. Não esqueça, querido ouvinte, nós sempre temos uma nova chance para recomeçar a nossa vida. Apesar dos tropeços que a gente comete, dos erros que cometemos, das coisas que acontecem nesta vida, muitas vezes não somos culpados, né, Salete? Nós não podemos procurar culpados. Nós temos que procurar a solução, uma saída, para a gente recomeçar e transformar a nossa vida num outro final. Esta aqui é a verdade. E ela, então, ali na casa deles, que era num sítio para fora, eles foram, então, para a igreja. A June Carter convida eles, vão para a igreja. E ali começa a caminhada dele muito difícil, começando a cantar nas prisões. Porque como ele teve diversas vezes, ele esteve envolvido aí com aprisionamento, ele conhecia, através dos presos, ele conhecia a dificuldade, a difícil vida dentro de uma prisão. E ele começou a cantar nas prisões. E com isso ele começou a se reerguer novamente, né, Salete? Então, essa mulher fez uma diferença muito grande na vida do Johnny Cash. Essa é a verdade, né? Ela simplesmente a gente diz, mas fundamentalmente ela apresentou Deus para ele e ela foi um instrumento de Deus para resgatar esse homem. E o que a gente vê depois? Johnny Cash e June Carter, além de se casarem, terem um filho, eles foram os grandes acompanhantes do grande evangelista americano Billy Graham. Eles cantavam nos estádios. Cantavam nos estádios. E fizeram músicas gospel maravilhosas. Então ele realmente ele se reergueu como ser humano, como filho de Deus, e o mais importante, ele conseguiu resgatar a amizade com o Pai. Ele perdoou, houve um perdão mútuo, houve um entendimento, porque agora não eram as pessoas tentando, mas era Deus como centro para as pessoas tentarem um recomeço com Deus sendo a união de tudo. A união de todos. Vale a pena. A gente tem chance. Nós sempre somos alvos do amor de Deus e Deus tenta de todas as formas nos salvar e nos resgatar. É verdade. Olha, queridos, enquanto não houver o perdão, quando há essas questões familiares muito intensas que acabam afetando a vida das pessoas, essas pessoas acabam carregando uma carga que não há necessidade. Enquanto não houver a reconciliação, o perdão de ambas as partes, enquanto não houver esse perdão, as coisas realmente não tomam um rumo melhor, Salete. Não há paz. Não há paz. Então, o que houve? Houve um perdão, um reconciliamento dele com o pai, se uniram novamente, começaram a ter uma vida em família, e aí que nós falamos, a vida em família é a base de tudo. Amém. É fundamental. Se você teve uma família turbulenta, querido, você pode mudar. Você pode mudar essa história e formar uma família bem mais tranquila, com mais harmonia. Você teve um aprendizado que lhe marcou muito, mas você pode mudar esse final. Deus permite, Deus ajuda. Deus ajuda. Amém. Deus ajuda porque, olha, isso acontece muito hoje na vida e a gente precisa mudar o final. Precisa fazer uma mudança quando existe um desentendimento familiar, quando os gênios não combinam, né, Salete? É verdade. A gente fala isso, né, na família, olha, os gênios não combinam, mas vamos fazer combinar. Através do perdão, da reconciliação, de um bom entendimento, nós mudamos todo o cenário, queridos.
E nós temos que fazer isso, mudar o cenário. E o caminho da igreja e da família são a base do sucesso. Olha, a Salete falou, ensina a criança o caminho que deve andar e ela nunca mais esquecerá. Ela pode se desviar do caminho, mas ela nunca vai esquecer. Ela vai retornar às suas origens, aos ensinamentos que ela teve naquela escolinha lá da igreja. Aqueles ensinamentos tão simples, tão básicos, que muitos acham que é uma bobagem a gente dar esses ensinamentos. Meu filho já sabe tudo, ele já usa internet, já tem celular com tenra idade. É um erro, hein? Leve para a escolinha, leve para a igreja. Esse caminho vai salvar ele lá na frente. Amém. Vai fazer uma mudança na sua vida. Quando ele estiver em maus lençóis, ele vai se lembrar dessa base. Ele sabe, ele lembra do caminho de volta, né? Lembra do caminho. Qual é o caminho? Caminho de volta é importante, hein? Olha, o caminho da vitória. Marcelete. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É verdade. A gente deve andar no caminho é seguir Jesus. E lá em João 3,16 é um dos versos mais conhecidos e mais fortes, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a oportunidade da vida eterna. Foi isso que o Johnny Cash se agarrou, foi isso que nós nos agarramos, é isso que nós tentamos transmitir, que Jesus, o ser perfeito e sem pecado, já teve a morte para que nós pudéssemos ter a oportunidade da vida eterna. E esse Deus é um Deus de amor, é um Deus de perdão, é um Deus de salvação, é um Deus de resgate, é um Deus provedor, é um Deus mantenedor, é um Deus amigo. Quem não gostaria de tudo isso na sua vida, né? É verdade, quem não gostaria. Deus é tudo de bom. Deus é tudo. É. Nós vamos encerrar falando sobre 2 Coríntios, no livro de 2 Coríntios, Novo Testamento, capítulo 5, lá no verso 20. Vamos ver uma parte deste versículo para encerrar essa mensagem de hoje. Diz aqui o seguinte: portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. E em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, suas famílias, e que possa trazer cada vez mais orientações tão lindas como traz aqui o nosso livro sagrado. Que Deus abençoe a todos, né, Salete? Que Deus nos abençoe e que a gente sinta as bênçãos de Deus diárias, a todo momento na nossa vida. Cada coisa que a gente diz, mas que sorte! Cuidado, não é sorte, é um milagre de Deus na sua vida. É um milagre de Deus que acontece todos os dias, quando você se acorda de manhã, hein? Amém. É um milagre de Deus. Que Deus o abençoe. Tempo de decisão é um novo tempo na sua vida. Não esqueça.